Novamente estou aqui, Senhor, pois eu preciso de Ti totalmente. Essa é uma canção do Santa Geração, Pastor Antônio Cirilo. Eu lembro que no início no início do ano 2000, eles estavam fazendo bastante sucesso. Tudo tem seu tempo. Juntamente com o grupo Diante do Trono. Mas essa música especificamente me chamou muito a atenção, porque ela era baseada num texto que está no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 12, que eu gostaria de refletir sobre isso. E disse Moisés ao Senhor: vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deste saber quem enviarás comigo, mas disseste, conheço-te pelo nome, e tu encontrastes graça aos meus olhos. Por isso agora rogo-te que, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos seus olhos, e considera que esta geração é teu povo. E ele disse a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E ele disse, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Porque veio na minha mente isso por algumas questões específicas. Primeiramente, porque na época estava enlutado, meu pai havia descido à sepultura. Inclusive foi uma década do início do milênio, digamos assim. Eu passei por muitas provações, muitas perdas, principalmente no âmbito familiar. E eu, a convite de um amigo, de um conhecido, não era tão amigo assim, ele tinha uma rádio dita como pirata, me ofereceu que eu apresentasse um programa. Então eu peguei e aluguei um horário. Entre tantas atitudes que eu já tomei precipitadas, mas sempre quando eu tomava, o propósito era o sincero de glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu me lembro perfeitamente que era um cubículo e eu me prostrava diante da presença de Deus antes de começar o programa. O programa durava apenas 1 hora. E quando eu me prostrava, eu ficava clamando a Deus, enquanto tocava essa música do Santa Geração, a glória da presença de Deus, algo similar, não me lembro se o título era esse. E essa questão era tão análoga ao que viveu, ou que pensava Moisés, porque Moisés sabia que aquele povo era rebelde, e sabia que sem a presença de Deus era impossível ele conseguir. Tanto é que ele mesmo, por causa das suas falhas, ele acabou não chegando à terra prometida. Porque ele, ao invés de apenas falar a pedra, ele chegou a bater na pedra. E a pedra, pelo que eu saiba, simbolizava ou tipificava Jesus Cristo, enfim. Tanto Moisés como ser humano, todos nós somos falhos. Mas como estava falando do meu anseio, e por que veio então hoje, quando estava orando?
meio forte o que eu vou dizer. Essa noite eu fui bastante incomodado. Havia um gato ou uma gata que estava no cio. E ela perturbava a noite toda, ansiando para que o macho viesse cobri-la, enfim. E a grande realidade é que eu sei que é forte isso. Mas assim é o desejo do meu coração em relação a Deus desde aquela época. Que a presença da glória de Deus é meio paradoxal, isso é verdade. E talvez seja até uma infeliz comparação por causa da sublimidade de Deus, mas a necessidade que já naquela época havia no meu coração não mudou. O programa acabou há muito tempo. E depois disso, quantas outras coisas eu não tentei, mas sempre priorizando a glória de Deus. Sempre buscando que a vontade de Deus sobressaísse. Por isso eu fiz essa analogia em relação a essa gata, essa fêmea que ansiava. Tem um salmo que diz algo que não é tão, digamos assim, pejorativo, como essa comparação que eu fiz, quando o salmista disse: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pela presença de Deus. A grande realidade é que nós hoje estamos vivendo uma época tão diferente, uma igreja tão voltada para o antropocentrismo, cheia de metodologias, cheia de questões que, infelizmente, têm deturpado a sã doutrina. Às vezes voltada para um pragmatismo onde os fins justificam os meios. Eu digo que os fins só justificam os meios quando os meios não deterioram o princípio, não deturpam o princípio. E o princípio é as Sagradas Escrituras. Onde me deparo também com um texto tão profundo do livro de Isaías, no capítulo 64, em que Isaías clama com sua alma, suspirando, talvez aí sim, como aquela gata que ansiava para que o macho viesse a cobri-la. E ele dizia: ó, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem diante da tua face, assim como o fogo quando inflama os gravetos e faz ferver as águas. E ele continua dizendo: desce para fazer notório o teu nome aos teus adversários. Enfim, também não mudou na atual conjuntura, porque se nós lermos esse capítulo 64, ele fala que nós somos como o imundo e a nossa justiça é como o trapo, e não mudou de lá para cá. Infelizmente, o homem hoje, baseado em suas teses, em suas formas antropocêntricas, humanistas, cheias de relativismo, cheias de verdades pluralíticas, cada um defende a sua tese, tem igreja para tudo enquanto é gosto, crente para tudo enquanto é igreja, mas o paradigma, que é as Sagradas Escrituras, há muito tem sido violado, deturpado. Artistas que cobram os tubos, pessoas que estão se locupletando, se enriquecendo às custas de incautos que pagam os tubos para vê-los serem ludibriados, digamos assim. Mas eu continuo como aquela gata, ansiando o momento de Deus. O programa realmente saiu do ar. O programa, eu lembro como se fosse hoje, chamava-se Reflexões Restaurando Vidas, porque era título e é título de um livro que eu tenho guardado nos meus arquivos, em que há poesias e crônicas da minha parte. Eu sei que eu cometi muitos erros, não erros morais, erros gritantes, mas atitudes talvez até antropocêntricas, obstinadas, mas sinceras, no intuito, no afã de que me tornar conhecido, mas acima de tudo com o intuito de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido através da minha vida. E chegará o tempo que isso se tornará uma realidade. Isto é minha fé, é minha certeza. Eu creio nisso. Que através das minhas ideias, das minhas palavras, baseadas no que aqui está. Por isso é que eu tenho negado a mim mesmo a cada instante, para que a graça de Deus superabunde o meu coração. Por isso, me perdoe a expressão chula. Como aquela gata que ansiava que o macho viesse cobri-la, assim a minha alma anseia para que o Espírito Santo faça a diferença através da minha vida. A cada suspiro que dou, a cada noite que vem, a cada dia que amanhece. Pois eu costumo dizer que eu busco a Deus, eu vivo como se Jesus Cristo estivesse
Eu acordo pela manhã como se Jesus Cristo estivesse para voltar durante a noite e deito como se ele tivesse para voltar no outro dia. E assim vou prosseguindo, ansiando pela graça e glória de Deus. E se eu não tiver o privilégio que eu sei que foi dado a tantos que são pessoas probas, pessoas idôneas, ilibadas, que prevalecem, perseveram na palavra, na doutrina, pelo menos eu lutei e vivi em prol da verdade, para que o Evangelho de Jesus Cristo triunfasse, sem pragmatismo, sem relativismo, sem humanismo e sem liberalismo, sendo apenas a base de sustentação da minha fé, da qual eu não consigo viver. Ou seja, o programa no início dos anos 2000, em que prostrava-me ouvindo esta canção do pastor Cirilo, o programa saiu do ar há quanto tempo? Não vingou. A música chamou a atenção de muitas pessoas e passou. Mas espiritualmente eu continuo prostrado ouvindo esta canção. Não me faça, Senhor, subir deste lugar se a tua presença não for comigo.